Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse aqui eu vou dizer que talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei. E eu vou falar um pouco sobre o que eu coloquei nesses dois vídeos que tem aqui, alerta vermelho. Esse do achei o estopim do crash global e esse do mercado mais importante está ruindo. Então eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu depois que eu gravei esses dois vídeos e por que eu acredito que isso seja tão importante, tá bom? Então fiquem até o final do vídeo, já deixem um like, se inscrevam aí no canal, porque esse aqui realmente é muito importante assistir até o fim. Então a gente está vendo essa guerra tarifária, em que aqui a China agora aumentou as tarifas de 34% para 84%, que vai começar amanhã, e os Estados Unidos aumentou mais ainda, né? Eles tinham começado com 34%, mas já tinha 20% da tarifa lá do fentanil, e colocaram mais 50%. Então agora está 104% dos produtos chineses entrando nos Estados Unidos e 84% dos Estados Unidos entrando na China. Isso aqui é muito importante não só para os Estados Unidos e para a China, mas para o mundo inteiro, porque a gente está vendo uma guerra comercial entre os dois maiores países do mundo. E uma coisa é colocar 10, 20% de tarifas, em que a gente vê que realmente vai continuar acontecendo o comércio, mas vai ficar mais caro, vai ter ali essas taxas. No caso de 104% e 84%, é uma tarifa tão alta que ela praticamente proíbe o comércio. Porque o produto chinês ou americano, né, indo para um lado ou para o outro, eles teriam que ser 50% mais baratos do que o concorrente para conseguir fazer sentido pagar essa tarifa. Então, até recomendo vocês abrirem, vou botar aqui na descrição, para a embaixada chinesa nos Estados Unidos, e eles estão postando um monte de coisa aqui em inglês para mostrar, né, o que está acontecendo. Estão dizendo aqui que vai ser a Grande Depressão, que os Estados Unidos estão dando tiro no pé, e eles falaram que vão brigar até o fim, e eu realmente acredito nisso, porque a China já vem se preparando há mais de 10 anos para fazer essa guerra comercial com os Estados Unidos. Eles sabiam que podia acontecer quando eles passassem os Estados Unidos ou tivessem praticamente equiparados em questão de poder, que os Estados Unidos ia tentar fazer uma guerra para conseguir retornar a ser o mais poderoso, né, mandar no mundo. E aqui, essa notícia, ela é do dia 1º de abril, e a China, ela cercou a ilha de Taiwan, e eles disseram que iam começar a fazer várias operações com realmente armas e navios e tudo mais. Então a gente está vendo que eles estão se preparando aí para poder bloquear a ilha de Taiwan, caso seja necessário. Então isso aqui é meio que a bomba nuclear chinesa contra os Estados Unidos, porque se eles bloquearem essa ilha e eles tomarem conta de toda a TSMC, a produção de chips do mundo, nem os Estados Unidos e nem nenhum outro país vai conseguir fazer nem armamento de guerra. Porque sem chips não tem como fazer mísseis, não tem como fazer caças, não tem como fazer absolutamente nada. E eles já bloquearam também agora a exportação de metais de terra rara para o mundo inteiro. Antes eles tinham bloqueado para os Estados Unidos, mas daí, claro, eles podiam mandar para o Canadá, mandar para o México e já mandar para os Estados Unidos logo depois. E agora, nessa última rodada de tarifas, eles literalmente bloquearam a exportação para qualquer país. Então, mesmo se os Estados Unidos quisesse primeiro que a China mandasse para outro país, para depois ir para os Estados Unidos, também não vai dar. E aqui a gente vê esse tipo de coisa vai começar a acontecer cada vez mais, em que a galera lá da Alemanha está começando a pedir 1.200 toneladas de ouro que eles têm no Fed, lá nos Estados Unidos. Esse ouro aqui, na verdade, eles mandaram mais ou menos na época lá da Segunda Guerra, porque eles estavam com medo que a Rússia pudesse invadir e roubar o ouro deles. Então eles mandaram lá para o Fed essas 1.200 toneladas, que é quase a metade do ouro da Alemanha. E eles estão dizendo que querem trazer de volta. E acho muito difícil que os Estados Unidos mande, só que o problema é que se eles falarem que não vão mandar, isso pode causar um problema bem relevante para toda a economia mundial, que depende dos Estados Unidos e depende da confiança dos Estados Unidos. E agora eu vou mostrar várias coisas também que a gente está vendo tá ruindo, que foi exatamente o que eu falei no meu vídeo de 2 dias atrás sobre o juro dos Estados Unidos. Aqui a gente consegue ver, isso aqui é a conta do Tesouro americano. E nos últimos 50 dias, do dia 12 de fevereiro até o dia 2 de abril, aqui os dados são atrasados. Amanhã vão sair dados novos, que provavelmente deve ter caído aqui mais uns 70 bilhões, então já deve estar aqui quase nessa linha aqui de baixo de 200 bilhões. E a gente está vendo que desde que bateu o teto da dívida dos Estados Unidos, que foi aqui nesse topo, simplesmente está caindo 10 bi por dia. 10 bilhões por dia de déficit do governo dos Estados Unidos. Então, nesse ritmo aqui, eles teriam mais de 3 trilhões de déficit esse ano. E qual que é o problema mais crítico dessa questão desse dinheiro aqui tá acabando? Eles precisam, nos próximos 50 dias, 40 dias, passar um projeto de lei em que eles consigam estender esse teto da dívida, seja aumentando ele ou simplesmente ignorando ele por um certo período, que foi o que eles fizeram na última vez. Eles simplesmente cortaram o teto até o início de janeiro. Quando ia entrar o Trump, ele chegou com o teto totalmente estourado. Então, o que o secretário do Tesouro vem falando muito? Que eles não se importam tanto com a bolsa, mas sim com o mercado de juros. E a gente está vendo, que até fiz aquele vídeo 2 dias atrás, a gente estava aqui embaixo, ainda estava em 4, acho que 4,05, esse juro de 10 anos dos Estados Unidos, e eu fiz o vídeo dizendo que isso aqui era o grande problema e que a gente tinha que ficar de olho no juro. E desde que eu fiz aquele vídeo foi simplesmente absurdo. Realmente
Eu achei estranho que a bolsa estava caindo e o juro estava subindo, porque esse é o pior dos casos. Se a bolsa está caindo e o juro está caindo, é bom, porque pelo menos os Estados Unidos conseguem refinanciar essa dívida de forma mais fácil. Só que o que está acontecendo aqui é exatamente o contrário. Eles estão dizendo que não se importam com a bolsa e que se importam com o juro. Então isso aqui importa e muito. A gente pode ver aqui, esse candle aqui foi o dia 2 de abril, que foi o anúncio das tarifas. O juro tinha caído aqui desde o anúncio até o fundo quase 9%. E desde então, lá do fundo, chegou a subir 17% em 4 dias. Isso aqui é a maior alta de juros em questão de pontos base. Deu aqui 0,65%, né, que é uma alta de 17%, mas o juro a gente tem que olhar um pouco diferente. Então, foi uma alta de 17%, mas de 0,65 pontos do juro. Isso aqui é simplesmente absurdo, porque toda a queda que teve desde o anúncio das tarifas, que a ideia é, não, vamos crashar o mercado para o juro baixar, ele já está muito mais alto do que quando ele anunciou e mais alto do que quando estava em março. Ele está voltando aqui para patamares que tinha acontecido ali no topo da bolsa no dia 20 de fevereiro. Então, todo o crash da bolsa simplesmente não serviu de nada. Se a gente colocar aqui o SP500 do lado do juro, para a gente conseguir ter uma noção um pouquinho melhor do que aconteceu, olha só como aqui a bolsa fez topo e a bolsa estava caindo e estava simplesmente andando junto com o juro. Junto com o juro. Se a gente colocar em linha aqui, dá para ver até melhor. A bolsa começou a cair, o juro começou a cair. Aí aqui a bolsa continuou caindo e o juro abriu. Isso aqui é o pior dos casos, é o pior de todos os casos, porque vai ficar caro de refinanciar essa dívida, que o dinheiro deles está acabando. A gente está vendo aqui que o dinheiro do Tesouro vai secar e eles vão precisar refinanciar essa dívida. Então, além de financiar todo o déficit, que está em 10 bilhões por dia, eles precisam refinanciar toda a dívida que está vencendo. E até a metade do ano, o total de dívida que vai ter que ser refinanciada é de 6,5 trilhões. 6,5 trilhões. Então é 8 vezes o que eles tinham em caixa aqui no meio de fevereiro, quando estava nesse topo de 800 bilhões. Então imaginem, 6,5 trilhões que eles precisam refinanciar até junho, e o total do ano inteiro é mais de 9 trilhões. Só que se o déficit deles está em 10 bilhões por dia, eles vão ter 9 trilhões mais 3 trilhões de déficit. São 12 trilhões para refinanciar. E para eles conseguirem refinanciar, tem que ter alguém comprando essa dívida. E quem que vai comprar essa dívida? Né? Normalmente a gente vê os países comprando, bancos comprando, claro, todo mundo sai comprando. Só que os países não querem mais comprar, porque os Estados Unidos estão começando a bater em todos os países. A China, que era um comprador muito bom até 2012, 2013, ao longo dos últimos 10 anos, além de eles não estarem comprando títulos, eles estão deixando vencer e pegando os dólares de volta, não querendo mais emprestar para os Estados Unidos. Então, o que vai vir aí que pode defender a gente, que pode proteger principalmente os países? É o ouro. A gente pode ver hoje que está tudo meio catastrófico, juros subindo, a bolsa caindo, está tudo meio ruim e o ouro está subindo 3%. 3%. E se a gente abrir um gráfico aqui, que não é um gráfico diário, né? A gente consegue ver que todos os dias, quando chega 10 horas da noite, quando abre lá na China, é onde mais tem volume de compra. Então, essa barra aqui foi na abertura da China de domingo para segunda. Aí, se a gente for olhar aqui o próximo dia, 10 horas da noite está aqui. Olha só, a China entrou comprando e sobe a noite inteira quando está lá na China. Aí cai durante o dia com os americanos vendendo, chega aqui 10 horas da noite e a China entra comprando. Mas hoje foi bem mais relevante. Essa alta aqui, pô, 3% no ouro não é normal, principalmente agora com o valor do ouro tão alto. Subiu mais de 100 dólares o preço da onça de ouro. 3,5% aqui do fundo desde a abertura da China de ontem. Em 14 horas, subiu 3,5% o preço do ouro, enquanto aqui a gente pode ver os juros caindo, né? Se a gente for olhar em comparação, o juro é sempre inverso. Isso aqui é o preço dos títulos do Tesouro quando acontece essa alta de juro. Então, quem investiu em Tesouro, a gente está vendo aqui essa linha cinza, olha só como o Tesouro caiu. O ouro tinha caído inicialmente, mas agora o ouro está subindo e o Tesouro está simplesmente continuando despencando. E aí a gente consegue ver o que fica melhor para proteção. E aí não tem risco de contraparte. Se esses países compram ouro e guardam no seu próprio país, não tem como ele ser confiscado. Não é que nem aconteceu com a Rússia, que tinha lá um monte de tesouro e simplesmente foi confiscado, porque os Estados Unidos não tá nem aí, né? Eles simplesmente fazem o que eles querem. Se tu emprestou dinheiro para eles, não quer dizer que eles vão te devolver. Com ouro a gente não tem esse problema e é exatamente por isso todos os países estão indo atrás do ouro. E a gente pode ver também que na questão dos juros, obviamente não foi só o juro de 10 anos que subiu, o juro de 30 anos subiu muito forte,
Isso aqui é uma alta absurda, 16% também de alta no juro de 30 anos aqui em questão de 3 dias, só essa semana. E o pior de tudo é que não é só nos Estados Unidos. Se a gente olhar aqui o juro de 30 anos do Japão, olha o tamanho dessa alta, gente. Olha o tamanho dessa alta. Em 3 dias, recuperou aqui muito tempo de queda e está no maior valor de muitos e muitos anos, de décadas. O que a gente tem aqui nesse gráfico do TradingView, botei aqui cada barra é um ano, então a gente está em valores acima do juro de 2006. É o maior valor que a gente vê aqui em muitos e muitos anos. Isso aqui é catastrófico para o Japão. E não é só o Japão. A gente tem aqui também o Reino Unido. Olha o tamanho da alta do Reino Unido. Isso aqui, cada barra é um ano. Então a gente já está voltando lá para valores de 1998, quando teve aqui o crash do pound, né, o crash da libra, que foi quando, inclusive, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, trabalhava lá com o Jorginho Soros e teve toda essa queda aqui do pound, que foi um grande crash que eles literalmente quebraram a libra. E se a gente botar aqui num gráfico diário, olha o tamanho da alta, gente. Olha o tamanho da alta. Em 3 dias, recuperou meses de queda. A gente tinha visto aqui, ó, desde o dia 13 de janeiro até dia 7 de abril, tinha caído e em 3 dias recuperou tudo e ainda subiu um monte a mais. Esse juro está muito alto. Isso aqui é catastrófico para esses países que têm muita dívida e precisam ficar refinanciando, rolando. Quanto mais alto isso aqui fica, mais juros eles precisam pagar. E se eles precisam pagar mais juros e eles já têm déficit, o déficit aumenta. Então, se eles têm mais déficit, eles precisam emitir mais dívida com mais juro e começa a criar uma bola de neve e eles não vão conseguir pagar essas dívidas. E aí, onde é que entra o maior problema de todos? Isso aqui começa a passar para outros tipos de dívida. Não é só a dívida do governo, tem também a dívida corporativa. Esse índice aqui é o spread entre a dívida corporativa e a dívida soberana. Então a gente consegue ver que, além do juro dos tesouros estar subindo, a gente está vendo que a diferença de juro dos títulos de mais risco, títulos corporativos, está aumentando. Então, além do juro do tesouro estar subindo, a diferença está subindo ainda mais. Então, a gente consegue ver, por exemplo, aqui num ETF de high yield, né, de títulos corporativos, olha o tamanho do crash. Aqui a gente consegue ver que deu uma queda já de 7% nos títulos corporativos. Se a gente voltar lá para o crash de 2020, quanto é que foi o tamanho da queda aqui? 24%. Então a gente já caiu aí um terço de toda a queda que teve lá em 2020 e a gente está vendo que está simplesmente uma queda livre, que está um desespero e muita gente está com medo. Porque se começar a ter problema e subir ainda mais os juros soberanos, os juros corporativos vão começar a ter mais risco, porque o juro é muito alto, talvez eles não consigam pagar. E isso aqui começa a virar uma bola de neve. E esses ETFs, eles têm um grande problema, que eles têm ali dentro vários títulos que não necessariamente têm uma liquidez muito grande. E se começa a cair muito, muita gente vendendo, os próprios fundos, os ETFs, precisam começar a vender esses títulos a mercado para comprar as cotas dele e manter esse preço do ETF na faixa que faz sentido. Então, se eles começam a vender esses títulos, esse spread aumenta ainda mais. Então, é uma bola de neve que quanto mais eles vendem, mais aumenta o spread, mais cai, e aí mais gente vende, mais eles têm que vender. Isso aqui, o ETF, ele tem liquidez. Só que os ativos que tem ali dentro não tem liquidez nenhuma em grande parte. E eles precisam vender a qualquer preço para conseguir fazer ali o market maker, né, do próprio ETF. E a gente vê que o volume está simplesmente absurdo aqui nos últimos 3 dias. É uma coisa totalmente fora o normal de volume. Aqui estava em 4 milhões, 3 milhões. E aqui na segunda-feira teve 40 milhões. Então teve mais de 10 vezes o volume normal dos outros dias. E a gente vê aqui que esse volume, a última vez que a gente viu um volume tão grande foi aqui em outubro de 2023. Então faz bastante tempo que a gente não vê um volume tão grande. E essa semana provavelmente vai bater recordes, porque aqui a gente está vendo 2 dias e meio de negociação. E ela já está maior do que a semana passada e já está maior do que várias outras aqui. Então, se continuar essa catástrofe até o final da semana, talvez ela bata recordes que a gente não via desde 2020. É possível, inclusive, que tenha mais volume do que 2020 se continuar caindo ainda mais com as pessoas desesperadas. E aí agora a gente entra na segunda parte do vídeo, em que a gente falou todos os problemas, o que tem o maior risco, que são exatamente esses títulos de dívida, toda essa bolha de crédito foi criada praticamente ao longo aí de 45 anos, desde 1980, quando o Paul Volcker jogou os juros lá em cima. A gente vai entrar agora na segunda parte, que é quais são os ativos que se dão melhor. Né? Qual que é a alternativa? Se essas dívidas têm muito risco, a gente precisa de uma reserva de valor, né? Um ativo de defesa. Qual que é o ativo de defesa que funciona num cenário como esse? Então, a gente vai entrar agora nessa parte. Então já deixem um like aí, se inscrevam se não estão inscritos, pelo amor de Deus, tem que se inscrever.
E a gente vai entrar aqui no que normalmente acontece quando tem um rally muito forte nos metais. E por que eu acredito que vai ter um rally muito forte nos metais? Exatamente porque eles são a única alternativa para dívida, principalmente o ouro para bancos centrais, mas também a prata, porque normalmente quando o ouro ele sobe muito e aí tem um crash muito forte, depois desse crash, como a prata caiu muito, ela começa a ganhar do ouro, ela começa a subir muito mais do que o ouro. Como eu já comentei num outro vídeo, em que sempre que tem um crash, tem ali, tanto em 2020, teve em 2008, teve em 2000, sempre que tem um crash muito agressivo, do fundo do crash, a prata começa a subir muito mais do que o ouro. A gente ainda não viu isso acontecendo, mas eu acho que a gente está muito próximo. Quando o ouro fizer um novo topo histórico e conseguir passar o topo de antes de toda essa história das tarifas, aí sim eu acho que a prata vai acelerar e vai começar a andar muito mais rápido do que o ouro. Então, se a gente pegar o que aconteceu lá em 2020, aqui na parte esquerda inferior aqui da tela, a gente vê que teve um crash muito forte, em que a prata caiu bem mais rápido do que o ouro, mas daí na recuperação ela sobe bem mais do que o ouro e bem mais rápido. Se pegar esse movimento que teve do fundo de 2020 ao longo dos 3 meses seguintes do fundo e colocar aqui onde teve esse crash agora das tarifas, a gente vê que ele simplesmente sai da tela, passa aí dos $40. E eu acho que seja bem possível que aconteça isso, talvez até mais rápido, dependendo do que possa acontecer nos próximos dias. Sexta-feira sempre sai um relatório de posições do CFTC, que é toda a bolsa de commodities lá da Comex. Esse relatório aqui, talvez vocês estejam olhando isso aqui pensando, meu Deus, o que é esse monte de número, tá? Então, a gente vai focar principalmente nessa parte aqui, que é a prata, tá? Aqui, swap dealers são os bancos, managed money são os fundos. E normalmente o que a gente vê? Os bancos, eles operam contra os fundos, porque se os fundos compram, os bancos vendem para fazer a liquidez para eles. Se os fundos vendem, os bancos compram. E o que a gente viu? Esse relatório aqui é o que saiu na sexta-feira passada, com os dados até dia 1º de abril. Nessa sexta-feira vai sair o relatório com os dados até dia 8 de abril, que foi ontem, terça-feira, que foi exatamente quando fez ali o fundo, e eu acredito que possa já não fazer mais nenhuma queda nos metais e eles simplesmente comecem a andar, exatamente por serem a melhor alternativa para a dívida, né? Para os títulos de dívida que estão caindo muito forte. É a única alternativa que faz sentido, principalmente para os bancos centrais. Então, o que a gente pode ver aqui? Nesse relatório, que vai até o dia 1º de abril, que foi exatamente o dia anterior às tarifas, a gente consegue ver nessa linha aqui de baixo é a mudança nessa semana. Então, é a mudança de posição em relação à semana anterior. E a gente consegue ver que nessa semana os bancos compraram 1.840 contratos e eles diminuíram 2.000 contratos de operações vendidas. O long é comprado, o short é vendido. Então, se a gente for olhar o total, eles têm aqui 25 mil comprados e 63 mil vendidos. Então, se eles têm 25 mil comprados, 63 mil vendidos, eles têm 38 mil contratos negativos. Então, para cada $1 que a prata subisse, eles iam perder 190 milhões de dólares. Para cada $1 que a prata subisse, os bancos, no total, né, líquido, eles iam perder 190 milhões de dólares. Eles viram, poxa, eu não vou perder 190 milhões de dólares para cada dólar que a prata subir. Eles conseguiram aproveitar essa queda para com certeza diminuir e muito esses contratos. Então eles já estavam diminuindo, a gente pode ver que o total aqui foi 4 mil. Então na semana anterior do relatório que saiu antes desse aqui, eles tinham 42 mil negativo, né? Se eles fecharam aqui 2 mil e 2 mil, porque se eles fecham um short, eles têm que comprar. E para comprar, obviamente eles têm que comprar. Então isso aqui é compra, isso aqui também é compra. Eles compraram dos dois lados. E os fundos sempre fazem o oposto. Eles venderam 2 mil contratos comprados e compraram mais 2 mil vendidos, que no caso venda. Então eles venderam e venderam. Os bancos compraram e compraram. Isso aqui é para o dia 1º de abril. Então, um relatório que vai sair na sexta-feira, eu vou fazer um vídeo com certeza falando sobre isso. E aí eu quero entrar no que a gente vê aqui. Porque como a gente ainda não tem os dados desses 5 dias aqui, do dia 2, 3, 4, 7 e 8 de abril, a gente consegue ter uma noção, olhando aqui na página da Comex, o que aconteceu com o total de contratos. Porque se o total de contratos está movendo, alguém teve que comprar e alguém teve que vender. E se a gente olhar aqui, a gente consegue acompanhar, sempre no dia seguinte, a gente consegue ver o do dia anterior. Então aqui eu não tenho do dia 9, porque hoje é dia 9, mas eu tenho do dia 8. E é exatamente hoje eu quis fazer esse vídeo, porque a gente tem aqui os 5 dias que vão aparecer no relatório. Porque se esse relatório era até o dia 1º de abril, aqui é a partir do dia 2. Então é exatamente esses 5 dias que vão aparecer no próximo relatório. E eu achei bizarro o que eu vi. Eu já imaginava, mas ficou bem impressionante de ver aqui o que aconteceu. Então, qual que é o número mais importante, tá?
Open Interest é o total de contratos que tem em aberto para cada um dos meses. O mês mais importante aqui é o mês de maio, porque o contrato é sempre assim. O mês de maio, no final de abril, ele termina. Então, é exatamente esse mês, eles têm 20 dias para fechar todos esses contratos. Quem não fechar esses contratos aqui, quem está comprado vai ter que receber e quem está vendido vai ter que entregar. E tem duas coisas importantes que eu sempre olho aqui todos os dias. A primeira é no contrato que já está fechado, que no caso aqui é o contrato de abril, ele não tem tanto volume, se a gente for olhar aqui, ele teve 500 contratos contra 63 mil do contrato de maio. Quem compra o contrato de abril é porque realmente quer receber o metal. Então, por exemplo, aqui, entregas. Teve 119 contratos entregues, mas o total de contratos aumentou 329. E como que eles entregaram metal e os contratos não sumiram? Significa que alguém comprou ainda mais. Então, na verdade, aqui no contrato de abril, no dia 2, eles compraram 329 mais os 119. Então, alguém comprou 448 contratos, que são mais de 2 milhões de onças em um dia. Em um dia, eles compraram mais de 2 milhões de onças. Então, a gente pode ver que tem alguém comprando aqui. Mas o que é o mais importante, que é exatamente o que eu acho que foi o grande motivo de toda essa queda, foi para conseguir tirar esses caras que estavam comprados. Esses 57 mil aqui, na sexta-feira eu vou trazer, eu não duvidaria que tenha caído pela metade. Literalmente caído pela metade, ou mais, inclusive. E a mesma coisa vai ter acontecido aqui com esse número dos shorts dos bancos. Eu acho que eles viraram. Eles conseguiram tirar todos esses caras que estavam comprados e eles conseguiram comprar de volta esses contratos que eles tinham vendido. Então, agora, se os bancos não tiverem mais vendidos, eles podem fazer o preço subir e eles não vão ter esse prejuízo. Eles conseguiram se livrar desses contratos. E, infelizmente, eu queria que eles perdessem, mas eles nunca perdem. Então, é bom que eles ganhem, porque se eles não ganham, o negócio não sobe. Nunca acontece um grande movimento com os bancos vendidos. Eu acompanho esse mercado há muito tempo, eu olho esses relatórios aqui toda sexta-feira, e sempre que eu vejo que os bancos estão muito vendidos, eu começo a ficar com um pouco de medo, começo a diminuir minhas posições. Vindo aqui para a gente entender por que eu acredito que caiu tanto assim os contratos, a gente consegue ver que aqui caiu 1.170 contratos no dia 2 de abril. Aí, no dia 13 de abril, a gente olha aqui, caiu 8.700 contratos. A gente vê que é absurdo, já é um valor bem maior. Caiu 10 mil em 2 dias. E, obviamente, teve aqui mais algumas entregas, os contratos que estavam abertos. Aqui, dia 4 de abril, teve mais 4.361 contratos que eles conseguiram fechar, que simplesmente sumiram, mais algumas entregas. Na segunda-feira, dia 7 de abril, a gente viu que teve mais 3.067 contratos que fecharam no mês de maio. Então a gente já viu que caiu quase 20 mil contratos e aqui teve mais compras. A gente pode ver que teve mais alguém comprando 200 contratos na segunda-feira. Mas o que foi mais absurdo, exatamente o motivo que eu decidi gravar hoje esse vídeo. Olhem o dia 8 de abril. Eles conseguiram fechar 16.500 contratos em um dia. Em um dia, eles conseguiram fechar 16 mil contratos. Então, o total foram 34 mil contratos que sumiram. E se sumiu 34 mil contratos, alguém tem que ter fechado. Então, ou os bancos fecharam esses contratos comprados e esses caras fecharam os vendidos, porque sempre que fecha um comprado, tem que fechar um vendido, né? Não tem como alguém comprar sem ninguém vender. Então, alguém fechou o comprado e alguém fechou o vendido, 34 mil. Então, além desses 34 mil, pode ter outros contratos novos que foram abertos. Então, por exemplo, se tivesse 45 mil que foram fechados, mas teve mais 11 mil que foram abertos, pode ter tido esse valor aqui, porque teve 45 mil fechados, mas teve 11 mil novos abertos. Então, a diferença ficou em 34 mil. Então, o que eu quero ver na sexta-feira, que vai ser o relatório mais importante, ao menos desde que eu acompanho esse mercado. Esse relatório vai ser o mais importante de todos. Eu acredito que esses caras aqui, os fundos, se desesperaram. Quem não se desesperou foi liquidado, perdeu tudo, porque isso aqui é operado alavancado. E eu acho que esse número aqui deve ter caído pela metade. Provavelmente caiu pela metade ou mais, e eu acredito que eles tenham aumentado as posições vendidas. Então, os bancos conseguiram enganar os caras para eles entrarem vendidos, saírem das posições compradas, para os bancos conseguirem aumentar a posição comprada e diminuir a posição vendida. Então, o que eu quero ver? Eu gostaria de ver esse número aqui de 25 indo para cima de 30 mil e esse de 63 indo para baixo de 30 mil, para eles conseguirem ficar o mais próximo possível. E se os bancos tiverem esse número maior do que esse, os comprados maiores que o vendido, aí, gente, pode ter certeza que vai subir muito o metal. Porque para eles conseguirem fazer essa posição,
esses caras vão ter que ter fechado muitos contratos comprados e vão ter que aumentar muito esses vendidos. E se eles aumentarem esses vendidos e o preço começar a disparar, aí os fundos vão começar a perder e os bancos vão começar a ganhar. Então, se os fundos estiverem perdendo e os bancos ganhando, os bancos não vão vender para eles. Eles vão apertar mais ainda o preço para conseguir fazer subir e esses caras se desesperarem e comprarem o topo para daí depois os bancos realmente derrubarem de novo, tá bom? Então, isso aqui eu vou ver sexta-feira, eu vou fazer um vídeo de atualização para vocês, para a gente saber exatamente o que aconteceu, mas eu acredito que até o final de abril, que é quando vai vencer esse contrato de maio, vai ter um short squeeze e dessa vez não vai ser os bancos que vão estar levando o short squeeze, vai ser os fundos. Os bancos vão estar ganhando. E se os bancos estão ganhando, a chance de dar certo é muito maior. Porque se for um short squeeze que os bancos estão se ferrando, eles vão lutar até o fim para conseguir resolver. E o mais bizarro de tudo é que se a gente for ver aqui nesse gráfico, que é um pouco complexo de entender o que está acontecendo aqui, mas eu vou tentar explicar, a gente vê que caiu bastante. E o que é esse gráfico? Ele é a diferença de preço entre o contrato futuro e o contrato spot, né? O contrato à vista. Então, é o preço de Londres em relação ao preço de Nova York. E o que a gente consegue ver? Logo antes das tarifas, né, quando virou o dia aqui e teve o anúncio das tarifas, e as pessoas viram que as tarifas vão ser muito altas, todo mundo se desesperou e começou a comprar muito contrato futuro nos Estados Unidos, exatamente para ter esse metal antes das tarifas. E a gente viu que deu uma subida aqui bem forte, de 40% desse spread, então subiu 30 centavos a prata de Nova York em relação à prata de Londres. Só que logo depois eles anunciaram que a prata e o ouro seriam isentos de todas as tarifas. E aí, o que aconteceu? Todo mundo que tinha comprado os contratos nos Estados Unidos, exatamente se preparando para as tarifas, para ter esse metal antes, todo mundo viu, poxa, não vai ter tarifa, então esse contrato tem que ir para zero. Isso aqui tem que ir para zero para ficar o contrato dos Estados Unidos igual com o contrato de Londres. Só que não, porque eles aproveitaram isso, os bancos que tinham 63 mil contratos vendidos, eles aproveitaram que esses caras aqui estavam desesperados para conseguir sair dessas posições compradas, porque exatamente deu essa grande queda aqui já no primeiro dia. Imagina, aqui caiu mais de $1, gente. Mais de $1. Se pegar 57 mil, só para a gente ver em números, fica mais fácil, né? 58 mil vezes 5 mil onças por contrato, vezes 1,065 dólares, são 300 milhões de dólares que os fundos perderam exatamente aqui em horas. Em horas. Eles perderam 300 milhões de dólares só no spread. E aí a prata ainda caiu mais 3, 4, 5 dólares. Então, eles perderam um absurdo. Se a gente olhar o gráfico do futuro, o total de queda do contrato futuro foi de 7 dólares e 40 centavos. Então, 58 mil contratos vezes 5 mil onças por contrato vezes 7 dólares e 40 centavos, a gente vê que os fundos, quem ficou comprado, claro, eles fecharam muitas posições ao longo disso, mas se eles tentassem segurar e não vender nessa queda, eles perderiam 2 bilhões de dólares em 2 dias. 2 dias de queda seria mais de 2 bilhões que esses fundos iam perder. E, obviamente, como essas trades são muito alavancadas, eles fecharam essas posições. Eles fecharam. E para fechar as posições compradas, eles venderam. Os bancos conseguiram comprar e fechar as posições vendidas. Então, esse relatório de sexta-feira vai ser muito relevante. E só para fechar, eu queria entrar numa coisinha do ouro, que essa aqui vai ser bem mais rápida, porque a questão do contrato de ouro não é tão relevante nesse mês, foi mais relevante no mês passado, exatamente porque, como a gente pode ver aqui, o contrato de junho é o contrato grande do ouro, porque abril foi um contrato relevante e o próximo é em junho. Eles fazem sempre intercalado para não ter um mês com muita coisa, que daí tem a prata, tem o ouro. Então eles fazem sempre um mês a prata, um mês o ouro, um mês a prata, um mês o ouro. E exatamente o contrato de maio, que é o que está em vigor agora na prata, não é o do ouro. O contrato do ouro é junho, então a pressão de compra do ouro não é tão relevante, porque eles podem deixar para maio, para eles fecharem esses contratos aqui. Só que o que eu vi, que eu achei muito importante, que foi exatamente o que eu mostrei lá na prata, com a questão das entregas, a gente pode ver aqui no ouro que eles estão fazendo as entregas aqui do contrato de abril, que ainda tinha bastante aberto para eles fazerem essas entregas. E a gente pode ver que eles fizeram aqui 3.500 contratos no dia 2 de abril. No dia 3 de abril, eles fizeram 6.000 contratos de entrega. Só que o total de contratos caiu só 4.800. Então a gente tem aqui que nesse dia caiu 1.325 contratos, a menos das entregas em relação ao total. E o contrato de ouro são 100 onças por contrato. E o preço do ouro, 3 mil dólares. Então, isso aqui são 400 milhões de dólares
que alguém comprou só no dia 3 de abril de ouro para entrega imediata. Isso aqui é ouro para entrega imediata. Esse contrato de abril, o cara compra, em 2 dias ele recebe ouro. Então, no dia 3 de abril, alguém comprou 400 milhões de dólares de ouro. No dia 4 de abril, a gente vê que compraram ainda mais. A gente tem 3.225 entregas, mas o total de contratos caiu só 1.481. A gente tem aqui, né, as entregas e o total de contratos que caiu. Então a gente consegue ver que o total subiu 1.744, que alguém comprou exatamente na sexta-feira, dia 4 de abril. Se a gente multiplicar isso aqui pelas 100 onças e pelos 3 mil dólares, alguém comprou $500 milhão só na sexta-feira. Aí a gente vai aqui para segunda-feira e aconteceu exatamente a mesma coisa. Teve 1.505 entregas, só que além de não cair os contratos, subiu. Então alguém comprou mais 395. 1.900 contratos, vezes 100 onças, vezes 3 mil dólares. Alguém comprou 570 milhões de dólares só na segunda. E terça-feira, exatamente a mesma coisa, gente. Compraram aqui mais 1.688 contratos, que dá mais um absurdo de ouro comprado, 500 milhões de dólares. Então a gente está vendo que literalmente tem gente comprando $500 milhão de ouro para entrega imediata todos os dias. Todos os dias. Se a gente fizer isso aqui vezes o número de dias úteis em um mês, a gente tem que ter 10 bilhões de dólares comprando ouro por mês. Se eles ficarem comprando essa quantidade todo dia, é 10 bilhões por mês que estão comprando de ouro. E na prata ainda não está acontecendo isso, mas é exatamente porque o mês de maio é o mês que tem o contrato da prata. O mês do ouro era abril. Então agora a gente está no contrato de abril que está rolando todas essas entregas. E aqui no mês de junho vai acontecer para o ouro. Então é sempre assim, um mês cada um. Então eu estou muito, muito de olho no que vai sair sexta-feira, principalmente em relação à prata. Então, gente, esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo, me aprofundei bastante, tanto na parte de por que que a dívida está ruim, por que que a dívida não quer mais ser comprada. Ninguém quer comprar essa porcaria de dívida que o juro só sobe e perde valor. Todo mundo quer dívida de curto prazo, né? T-bill, liquidez e metais. Metais e liquidez. Ninguém quer dívida de longo prazo. Então as pessoas estão vendendo a dívida de longo prazo e comprando metais. Aqui, só na Comex, $500 milhão por dia sendo comprado em ouro todos os dias. Todos os dias. E a gente vai ver no relatório de sexta-feira se essas posições aqui também mudaram no ouro. Que como a gente pode ver no ouro, eles estão sempre vendidos, os bancos. Aqui é bem maior normalmente a diferença. E eu imagino que com essa queda, todos esses caras aqui dos fundos devem ter fechado bastante essas posições e os bancos fechado bastante essas vendidas. Então, sexta-feira eu vou trazer uma atualização. Se inscreva aí no canal e assistam os outros 2 vídeos que eu coloquei aqui na descrição, que foi exatamente o que eu falei sobre a parte do ouro e sobre a parte da dívida, separadamente, falando exatamente o que ia acontecer, o que está acontecendo agora, tá bom? Um abraço, valeu!